Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática. Nesta aula a gente vai abordar sobre o conceito de navegadores focado para as carreiras bancárias. Então, o nosso foco é realmente a utilização. Lembre-se, nesse ano de 2021 a gente teve uma aceleração quando se fala sobre tecnologia. Por quê? A função nossa de um servidor público é prover um serviço ao cidadão. E o que aconteceu? A gente teve que ter o isolamento social e, consequentemente, a gente teve que continuar fazendo os nossos serviços. E um aplicativo, uma solução que é muito importante para que nossa finalidade continue ainda em operação é o navegador. Então, com certeza, esta é uma aposta que eu tenho muita certeza, não posso afirmar 100%, mas 99,9%, que vai existir uma questão dessa no seu concurso público, tá bom? Então, vamos entender o que pode ser cobrado quando se trata sobre navegadores. A primeira coisa, os navegadores podem ser chamados também de browsers, tá? Que é a mesma nomenclatura, só que browser é em inglês e navegadores seria a nomenclatura em português. Por padrão, existem três que costumam cair no seu concurso público: Mozilla Firefox, Google Chrome e o Internet Explorer até o ano passado, ano de 2021. Desculpa, no ano de 2020. Neste ano de 2021 e para os próximos concursos que venha a ter sobre as carreiras bancárias, na verdade não só as carreiras bancárias, mas qualquer outra carreira, o Internet Explorer ele vai deixar de ser cobrado, porque ele não tem mais manutenção. E o Edge, né? O Edge, ele assumiu o posto do Internet Explorer, tá? Tanto é que ele é o navegador padrão do Windows, tá? Já que eu coloquei nessa questão de navegador padrão do Windows, existe uma coisa muito importante. Já caiu em concurso público o seguinte: por o aplicativo do Edge ser instalado como padrão do Windows, não é possível que você instale um outro navegador. Isso é errado, tá? Você pode instalar Mozilla Firefox, você pode instalar Google Chrome e outros navegadores. Agora, a pegadinha no concurso é o seguinte: eu posso ter 3 navegadores instalados no meu sistema operacional? Pode, mas você precisa definir como um padrão, tá? Por padrão, todo Windows vem com o Edge, mas você pode ir lá em configurações, conforme a gente viu na aula passada, alterar as propriedades do aplicativo que permite navegar, né, na internet. Então você pode definir qual é o navegador padrão. Toda vez que você clicar um link, toda vez que você receber um e-mail e tiver um link lá, ele vai abrir e com este navegador específico que você definir. Tudo bem? Então, vejam, por padrão é o Edge, mas é possível alterar. Eu posso ter vários navegadores instalados no meu computador, mas somente um vai ser o padrão. A título, como a gente fala de navegadores, ele é um sistema multiplataforma. O que é um sistema multiplataforma, turma? Eu posso instalar no Windows, eu posso instalar no Macintosh, eu posso instalar também em dispositivos móveis, Android, iOS, entre outros. Tudo bem? Então, fique atento a essas características, tá? Agora a gente vai abordar, né, para ficar mais focado para o seu concurso. Normalmente, quando se trata de carreiras bancárias, ele vai costumar a te cobrar ícones ou pode te cobrar também atalhos. Então é importantíssimo que você entenda algumas funcionalidades que podem cobrar no seu concurso, tá? A primeira é a central de favoritos. O que é a central de favoritos? Ele vem, cadê a estrelinha? Aqui é a estrelinha aqui, turma. Essa estrelinha aqui, toda vez que você vê essa estrela, significa que você vai adicionar um site ou um sistema a favoritos. E o que seria favoritos? Favoritos nada mais é que você armazenar aquele link, para que na próxima vez que você abrir o seu navegador, você não tenha a necessidade de digitar novamente. Então, logicamente, que isso facilita o teu acesso, tá? Como que eu faço para, por exemplo, eu abrir o site da LAC, eu quero gravar o site da LAC como favoritos? Então, você pode ter algumas opções, que é o seguinte: você abre o seu navegador, você clica aqui nas opções de configurações, né, do lado direito, vai ter 3 pontinhos. Se você estiver utilizando tanto o Edge quanto o Internet Explorer, que o anterior é uma porquinha, tá bom? Então você clica e ele vai te habilitar. Só que no seu concurso público ele vai perguntar o atalho, tá? Então este atalho você precisa saber. Ctrl Shift B. Tá? Então, Ctrl Shift B, ele vai permitir que você
adicione, tá, o atalho. Na verdade, ele vai permitir que você adicione aquele site para o favorito e é como se criasse um atalho dentro do seu navegador, tá bom? Bom, este é outro tema que é importantíssimo, tá? E aí, antes de começar a desenvolver aqui, eu passar para vocês os macetes, quando você abre um navegador, turma, você abre uma janela, tá? E eu quero que você faça um mapa mental, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre o tema, você vai fazer um mapa mental, porque isso vai facilitar na hora da prova. Então, janela, tá? Seria o app, né? Que neste caso, o Edge ou Mozilla, tá? E aí o que acontece? Quando você tem a nomenclatura de guia, já vi algumas bancas cobrando também a questão de aba, você tem a parte. Então, quando você, por exemplo, abre um navegador, por padrão ele abre uma nova janela. Mas dentro dessa janela, você pode dividir em tarefas menores. Tá? Então, eu posso, por exemplo, abrir um navegador e abrir o site da LAC, eu posso abrir o site do CESP, eu posso abrir o site da Sesgran Rio, da FGV, né? Eu posso abrir um site da terra.com.br, enfim. Então, quando você abre um navegador, aquela tela se chama janela. Quando você vai clicando naquele maisinho que fica lá na parte superior do endereço, aquilo se chama abas ou guias. Então, é como se fosse uma divisão. Perfeito? Por que eu estou explicando isso? Porque ele pode cair no seu concurso público, tá? Esta nomenclatura. Então, aqui ó, eu tenho um exemplo de uma janela, tá vendo? Tem um exemplo de uma nova janela. E aqui ó, eu tenho exemplos, tá? Das guias ou das abas, que seria nada mais que as divisões. Então, eu posso abrir um site A, um site B, um site C. Perfeito? Mas, se eu fechar, por exemplo, aqui a janela, automaticamente todas as abas vão ser fechadas. Tudo bem? Sabemos o conceito agora de janelas e de abas ou guias. Chegou o momento de você entender o atalho que pode ser cobrado no seu concurso. Tá? Quando você quer abrir o seu navegador, você abre uma janela, tá? Então, se eu quero uma nova janela, olha o macete. Ctrl N. Então, quero abrir uma nova janela. Ctrl N. E para ficar mais fácil de você entender esse atalho, porque costuma cair bastante, lembre-se, todo e parte, né? Quem é todo? Todo é janela. Eu quero abrir nova, atalho Ctrl N. Guia ou aba é parte. E aí, imagina o seguinte, eu tenho uma função. Quando eu divido essa função, eu não divido ela em tarefas. Pois bem, se você divide ela em tarefas, está aqui o nosso atalho, ó, Ctrl T. Porque a guia é uma tarefa da janela. Então, repetindo, se eu quero abrir uma nova janela do navegador, Ctrl N. Se eu quero abrir uma guia nova, Ctrl T. E isso é tanto para o Mozilla Firefox, como também para o navegador Edge. Tá bom? Outra coisa, estou falando para abrir. E se eu tivesse, por exemplo, que fechar uma guia? Aí você aprende um outro atalho, que é o Ctrl F4. Só que o Ctrl F4, ele tem algumas pegadinhas. O Ctrl F4, ele vai fechar guia ou aba. Tá? Então, vou até retornar aqui para vocês nesse desenho aqui, ó, que fica mais fácil de vocês entenderem, porque é algo mais visual. Então, supondo que eu tenha esse exercício. Se eu apertei Ctrl F4, eu fecho essa aba, essa guia. Se eu aperto Ctrl F4,
eu fecho essa guia. E se eu aperto Ctrl F4, aí sim eu vou fechar tanto a guia quanto o navegador. Por quê? Ele identifica que só tem uma aba aberta, que é a própria janela do navegador. Perfeito? E aí existe um atalho que ele permite que você feche tudo de uma vez. Tá? Vou até passar aqui para vocês. Que é o Alt mais F4. Tá? O Alt mais F4 ele permite fechar tudo. Então, se eu tenho uma janela que tenha 5 abas abertas, ele vai fechar sem perguntar. Ele fecha totalmente a janela. Então, o Alt F4 é todo, né? E o Ctrl F4 é parte. Essa questão aqui costuma cair bastante, tá? Então, ele pode perguntar como você abre uma nova guia, como você abre uma nova janela. E pode te perguntar também como é que você fecha. Se eu quero fechar somente uma guia, Ctrl, porque ele é individual. Se eu quero fechar tudo, Alt F4. Ele fecha toda janela, tá bom? Então, fiquem atentos a esses conceitos aqui, tá? Porque isso aqui facilita a vida do usuário. E a ideia é justamente isso, a gente facilitar o acesso ao navegador, tá bom? Vamos para a próxima questão. E aí a próxima questão fala sobre o conceito de download, tá? Download é o ato, né, ou a ação de você pegar um arquivo que está na internet e baixar para o seu computador ou o seu dispositivo, seu celular, seu smartphone, tá? Então, o que acontece? Quando você faz um download, tá? Ele vai para dentro do seu navegador. Então, ele fica à mostra dentro do navegador. E existe um atalho que cobra em concurso público, que é o Ctrl J. Tá? Então, quando você aperta Ctrl J, ele vai abrir uma página, essa página aqui, tá? De download, ele vai mostrar todos os arquivos que foram baixados. Tá? Fiquem atentos, que quando você aperta Ctrl J, ele não abre o explorador. Tá? Professor, o que é explorador? Se você está em dúvida do que é explorador, é sinal que você não viu a nossa aula 1 de informática. O explorador nada mais é que o gerenciador de arquivos e pastas do Windows, tá? Então, repetindo, quando você está com o navegador aberto, você aperta a tecla Ctrl J, ele vai abrir o gerenciador de download, só que ele abre dentro do navegador conforme está ilustrando aqui. Já caiu em questão, se eu não me engano, em 2018, perguntando, beleza, fiz o download de um arquivo, né, via navegador web. Para onde ele foi para o computador? Ele pode perguntar isso para vocês. E aí eu vou abrir aqui um slide branco para mostrar para vocês, tá? Então, primeiramente, né, tudo que está armazenado, tá? Dentro de um computador, um dispositivo, fica dentro do HD. Então, é C, /, beleza? Normalmente, ele coloca C ou D, enfim. Então, você viu essa nomenclatura, significa que ele está falando sobre o HD. Depois, você vai ter que definir a pasta users. Porque conforme a gente viu, né, informática é algo sequencial. O Windows, ele é múltiplo usuário. O que significa isso? Tem vários usuários vinculados àquele determinado dispositivo. Depois que você vincula a pasta user, chega a hora de você definir qual usuário. Então, vamos imaginar que o usuário se chama João. Beleza? Então, está aqui, João. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir a pasta que eu quero. Neste caso, eu quero a pasta onde fica todos os arquivos que são baixados da internet. E nós aprendemos que essa pasta é
download. Tá? Então, este aqui é o atalho, turma. c:/user, o nome do usuário, download. E aí até uma questão de nomenclatura, né? Mas se ele perguntasse para você, sempre vai existir a pasta download para receber os arquivos da internet? Por padrão, sim. Mas é possível, por exemplo, você alterar dentro do navegador. Então, eu não quero que os arquivos baixados da internet fiquem armazenados na pasta download. Você pode personalizar, mas por padrão fica nessa pasta. Tá? Então, vimos duas coisas bem importantes. Você pode visualizar os arquivos baixados dentro do navegador via o atalho Ctrl+J, como você também pode digitar iniciar e colocar o caminho, né? c:/user, o nome do usuário, o nome da pasta download, para você visualizar todos os arquivos que foram baixados. Tudo bem? O próximo tópico que nós iremos abordar é o histórico. Tá? Primeira coisa, o histórico, ele é um registro, ele funciona como um log de acesso. Nele vai constar tudo que você acessou, todos os sites que você acessou na internet, bem como a data e a hora. Então, veja, o que é o histórico? O histórico nada mais é do que o log de acesso, tá? Que você fez em determinado site ou determinado sistema. Até então, tranquilo. Para acessar o histórico, como que eu faço? Ctrl+H. Então, quando você aperta Ctrl+H, nos dois navegadores, vai te mostrar todos, né, os sites que foram visitados, e aí vai existir o tempo que você deixou lá. Se você não apagou, né, então se você não clicou em Ctrl+H e limpar os dados, e vai mostrar tudo, né, que você navegou. E outra coisa, esses dados, né, ele ocupa espaço dentro do navegador. Logicamente, se você acessa uma grande quantidade de sites, vai ficar armazenado essas informações em cache e possivelmente pode ficar mais lento o seu uso. Tá? A pergunta que caiu no último concurso de carreiras bancárias é o seguinte, ó. O usuário apertou Ctrl+H, apagou todos os históricos de navegação que foram realizados por aquele determinado usuário, e ele perguntou o seguinte, uma vez, né, que foi apagado esses dados, e aí ele tentou encaixar algo nesse sentido. Apagou os dados significa que esse usuário vai ficar bloqueado para acessar esse site novamente. Questão completamente equivocada. Por quê? Se o usuário apagou todos os dados, ficou limpo. Se ele acessar o site, vai mostrar novamente dentro dos históricos a hora que ele acessou, né, o dia que ele acessou. Se ele acessar no outro dia, vai apresentar lá também. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Como o próprio nome fala, histórico, ele vai trazer uma timeline, ele vai trazer um histórico de tudo que você está fazendo dentro do navegador. Então, fiquem atentos para essa pegadinha, tá? Já falamos de favoritos, né, que é o atalho Ctrl+D. Agora, outra coisa que é bem importante, que é a questão de importação. Conforme eu falei para vocês no início da aula, os navegadores, turma, eles têm as mesmas funcionalidades, tá? Tanto no Google Chrome, Internet Explorer, na verdade agora substituído para o Edge, como o Mozilla Firefox. E um dos recursos muito importantes, se não um dos mais importantes que tem atualmente em todos os navegadores, é a questão de exportação e importação. Como a gente trabalha com vários sites, a gente tem que armazenar várias senhas, né? Você também tem que fazer configurações de acesso, enfim. É humanamente impossível que você se lembre ou se recorde de todas as senhas, de todos os endereços, tá? Então, o que acontece? O navegador ele te permite salvar essas informações. E normalmente, quando o seu computador fica lento, né? O que a gente precisa fazer para melhorar o desempenho dele? A gente precisa fazer uma formatação. Para quem não sabe o que é uma formatação, é você pegar o seu computador, limpar todo e começar do zero. E o que acontece? Às vezes a pessoa até se esqueceu da senha, nem sabe qual que é a senha, não sabe nem como, por exemplo, acessar novamente
tá? Aquele determinado site. Então é possível, na verdade não é possível, é recomendado que você, antes de fazer uma formatação, tá? Você faça um backup, você exporte todos os seus arquivos e configurações. E aí o que acontece? Formatou o computador, você vai lá e faz o processo inverso. Em vez de exportar, agora você vai importar. Você vai pegar o arquivo e trazer novamente todas as suas configurações. Então, isso é possível? Sim. Você consegue salvar a senha, você consegue salvar os logs de acesso, que é os históricos, né? Os favoritos. Tá? Você consegue também salvar formulários de auto-preenchimento, enfim. Todas as informações elas ficam sincronizadas. A pegadinha do concurso é o seguinte: é possível, por exemplo, que eu faça um backup, né, das minhas configurações no Mozilla Firefox e eu consiga importar dentro do Edge? Sim, é possível. Como o inverso. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso curso aqui da LAC Concursos. É um curso 100% focado no concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o cargo de assistente em administração. Cara, um curso muito competitivo que eu tenho certeza absoluta. Se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, prestar bastante atenção, você vai ter reais chances de aprovação. O que você estuda vai ser aquilo que vai ser cobrado na prova. Professor, quanto custa, professor, o restante dessa videoaula e muito mais, né? Você apenas R$ 39,90, R$ 39,90 você vai ter esse curso aí, que vai ser um divisor de águas, né, para o cargo de assistente em administração, de acordo com o edital 491. Dá tempo de estudar? Sim. Curso 100% EAD, nós temos uma metodologia, o nosso site não joga somente as aulas para vocês, nós orientamos que os alunos estudam via o Personal Coach, que é o cronograma na qual eu produzo esse cronograma para vocês. Pessoalmente, eu faço aqui o pedagógico da LAC Concurso para fazer a diferença. Bacana? Gostou? Tem um link aqui embaixo. Clique nesse link, venha estudar com a gente para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.